Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Você gosta do nosso podcast? Estamos com um projeto para ampliar o podcast para mais plataformas, como uma web rádio, por exemplo, um aplicativo próprio para facilitar a sua audiência. Seja nosso apoiador no apoia-se.se/Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, compraremos equipamentos que precisamos e, em forma de gratidão, você terá acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp, onde rola muita prosa boa, entre outros benefícios exclusivos. Desde já eu agradeço o seu apoio. O link está na descrição desse episódio. Muito obrigado! Eu fico muito contente quando encontro um grupo de caminhoneiros da minha faixa etária. Eu estou lá com os meus 54 anos de idade, 35 de profissão, e gosto muito de bater papo e conversar, e através desses bate-papos que tem aí a gente contado várias histórias aí do nosso podcast. Essas histórias que estão aí pelas estradas aí, e que no que depender da gente aqui, não vai morrer nunca. Eram histórias que poderiam estar esquecidas, porque todo caminhoneiro tem uma história para contar. Na verdade, todo mundo tem, mas as histórias surpreendentes das estradas, as histórias sobrenaturais, para aqueles que me contam e deixam, eu conto aqui no podcast. E eu gosto muito de encontrar o pessoal da minha geração. Como se diz, né? Já vamos indo lá para a velha guarda dos caminhoneiros, né? Eu encontrei o seu Jair e a gente batendo papo e sobre estrada. E como sempre, né? Eu sempre instigando meus amigos caminhoneiros, meus irmãos caminhoneiros a contar um caos. O seu Jair falou: olha, eu nunca passei por nada assim na estrada não, a não ser uma vez que eu, passando pela estrada, eu vi de longe com o meu farol alto ligado. Eu ia indo na estrada longe, eu vi uma pessoa caminhar no canto da estrada. E quando eu cheguei perto, assim, que o farol iluminou bastante, que eu descuidei um pouquinho, aquela pessoa sumiu, na beira do asfalto. Você sabe que aquilo me assustou um pouco? Então essas histórias, essas coisas que vão acontecendo nas estradas, e quando os caminhoneiros me contam, e são muitos os casos que a gente tem para contar, é as histórias que a gente gosta, porque são, assim, coisas que não vai morrer nunca, no que depender de nós. E o seu Jair me contou de um amigo que ele tinha, e nessa época que esse amigo dele, que morava na mesma cidade, no mesmo estado, eles viajavam muito. Eram daqueles caminhoneiros irmãos, sabe? Daqueles que pegavam frete, ia junto, viajava, voltava. Era aqueles parceirão da estrada mesmo. Mas em uma ocasião, uma das cargas que eles iam pegar, que estava já acertado para os dois, só deu certo a carga para um. E aquela carga ele não pôde ir, foi o amigo dele. Ele conta para mim, falou: Márcio, depois que ele me contando aqui esse caso, eu fiquei pensando, viu? Você tá certo, viu, de contar essas histórias aí no seu canal aí, no seu podcast aí, você tá certo. Essas histórias deixam a gente impressionado, né? Eu falei: pois é, seu Jair, e o povo tá gostando de ouvir as nossas histórias. Então, rapaz, quando esse rapaz me contou essa história, né, o nome dele é Juraci, faz tempo que eu já não vejo ele, mas você sabe que o povo comentou demais, deu uma repercussão danada entre a gente aqui, porque ninguém conseguiu entender. A história desse rapaz, inclusive, me deixou até pensativo, e eu vou querer uma opinião de vocês depois de ouvir o caso, o que pode ter sido isso. Aconteceu que nessa época de pegar a carga, só o Juraci conseguiu carregar. O Juraci carregou,
Ainda ele falou, rapaz, você vai passar por aquela estrada lá, você sabe que estão assaltando bastante lá. Você sabe que estão assaltando. Aí o Juraci falou, não, eu tenho Deus comigo. Sabe, o Juraci era daquelas pessoas que era, sabe, cheio sabe, eu tenho Deus comigo. Quem entendeu não tem nada, quem entendeu tem tudo. Eu vou seguir, não, tranquilo, eu não tenho medo não. E era assim, aquelas brincadeiras, mas nunca tinha sido assaltado o Juraci. E nem o Jair também nunca tinha, mas a fama daquele trecho da estrada é que estava acontecendo alguns assaltos com os caminhoneiros. E caminhoneiro que viaja por esse Brasil todo, e principalmente naquela época, era comum o caminhoneiro ser assaltado, mas era outras modalidades de assalto. Era na época assim, o caminhão andando, muitas vezes na subida, os ladrões colocavam lá uma caixa de ferramenta caída na beira da estrada, o caminhoneiro parava para catar achando que tinha caído de algum caminhão, vinha lá os ladrões e assaltavam o motorista, roubava tudo dele. E muitas vezes roubava o caminhão. Muitas vezes um motorista estava subindo assim uma serra, passando pela estrada, vinha lá um pneu novinho caído no acostamento, com roda e tudo. Um pneu de caminhão é caro. Aí o motorista, aqueles mais inocentes, que não tinha muita malícia, parava para catar o pneu. Já vinha lá os assaltantes assaltar o motorista. Eu mesmo já fui assaltado. Eu mesmo já fui assaltado e eu vou contar aqui um dia esse episódio que aconteceu comigo. Então, naquela época, quando os ladrões tinham essa criatividade e tinha muito motorista ainda que não era que era inocente, não se acontecia tanto. E quando começou a acontecer, até o povo abriu os olhos para não ser tão inocente na estrada. Então aconteceu muitos assaltos. Acontecia assim, jogar pedra no para-brisa. No começo o motorista parava para ver o que acontecia, sabe? Vinha lá os ladrões assaltar. Muitas vezes carona, aquelas mulheres bonitas na estrada, eles colocavam lá, o motorista, aqueles mais assim, afoito, parava, já assaltava. Então teve tantas modalidades de roubo que hoje os motoristas já estão mais, como se diz, calejados, né? E outros, os caminhões hoje são todos rastreados, mas tem muito assalto a caminhoneiro ainda, mas hoje é outras modalidades. Naquela época desse caso em si, naquela estrada onde ia passar o Juraci carregado, realmente ele subia na estrada e já, sabe, com o rádio ligado, escutando a música, era tarde da noite, mas enfim, gostava muito e como era de costume andar bastante à noite e não era tão perigoso como se é hoje em dia, coisa e tal, mas mesmo assim o Juraci era teimoso. Eu vou adiantar minha viagem e eu vou chegar lá amanhã cedo, eu descarrego, final de semana eu tô em casa. Ele indo aqui pensando, dirigindo o caminhão, rádio ligado, aquele asfalto, e naquela estrada, naquela sequência de curva, tinha que se diminuir muito a velocidade do caminhão. E que logo, passando por um vilarejo, começava essa sequência de curva. Numa daquelas curvas, ele recebe no para-brisa do caminhão, ele não entendeu se foi uma pedrada ou se foi um tiro. Como naquela época ainda estavam começando esse tipo de assalto, ele parou o caminhão. Ele recebeu aquela pedrada, estilhaçou o para-brisa do caminhão, ele segurou no freio, naquelas curvas ele parou o caminhão no acostamento. No que ele parou o caminhão no acostamento, ele, com o vidro, com a porta fechada, do lado da porta dele uma moça, corre que eles vão te assaltar, eles vão te matar, corre que eles vão te matar. Ele naquele apavoro, o para-brisa todo estilhaçado, ele naquele susto, ele se assustou com essa moça do lado, apareceu do nada, ele pulou do caminhão, corre que ele vem se esconder aqui, eles vão te matar, eles vão te matar. Ele foi, correu, atravessou o asfalto, ele parou no acostamento, ele atravessou o asfalto e foi seguindo aquela moça. Foi seguindo aquela moça por dentro daquele mato e foi seguindo até que ele chegou, encostou assim entre duas pedras, assim, longe da estrada mais ou menos, aí uns 10 metros longe da estrada. Ele lembra que ele encostou naquela pedra e ficou olhando os ladrões vindo com as lanternas, correndo para ir assaltar ele lá no caminhão. Como ele foi ligeiro e essa moça ajudou ele correu e se escondeu naquelas pedras. Ele ficou olhando, mas da onde apareceu essa moça, né? Mas naquele susto, na hora ele nem prestou atenção. Ele nem prestou atenção nisso. E lá ele vendo os ladrões lá no caminhão com lanterna. Vamos catar esse motorista, vamos catar, ele fugiu, vamos procurar ele no mato aqui, vamos matar ele, foi correr de nós, se não achar nós vamos matar.
ele percebeu que era 2 ladrões. Ele estava tão escuro, ele vindo assim, escutando o barulho no mato e as lanternas, a claridade das lanternas passando pertinho dele. E aquela moça de frente com as pedras, de frente com as 2 pedras, e ele atrás. Ele abaixadinho assim, olhando aquela moça, e ele falou: moça, se esconde, senão ele vai ver nós, se esconde. Mas naquele susto todo, ele, sabe, não percebeu na hora, sabe, ele não entendeu nada de onde apareceu, mas no susto tudo acontece. Ele ali abaixado: moça, se esconde que eles vão achar nós. Ele vendo o pessoal, os 2 ladrões vindo com as lanternas, o clarão passava de frente com aquela pedra, iluminava as pedras e não via ele. Ele abaixadinho ali com medo, ele via na hora que a lanterna iluminava assim a moça, o pé da moça, tudo iluminava ele, mas os ladrões não vinham. Nós vamos matar. Se não achar, não tem que matar. Foi correr, nós vamos matar. Sabe aquela maldade desses ladrões? E ele ali, o Juraci, encostado ali naquela pedra, baixadinho, vendo aquela moça, e ele começou a perceber. Os ladrões passavam, iluminava a pedra, assim, do ladinho dele, iluminava outra. Ele estava entre essas 2 pedras, na beira da estrada. Tipo assim, num barranquinho para baixo, assim, dessas pedras na estrada, uns 10 metros. Os bandidos vinham, procuravam ele assim, iluminava a pedra, iluminava e não via ele. E não via a moça também, que estava de pé na frente das 2 pedras. E ele começou a perceber coisa estranha. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei: gente, mas ele tá certo que eu tô com medo, mas esses homens não tá vendo eu aqui? Ainda bem que não tá vendo eu aqui. Olha, essa questão que aconteceu foi assim, ele não sabe dizer a hora da madrugada, mas já era a hora avançada da madrugada. Quando ele se percebeu, deu por conta, que ele se acalmou, que ele escutou pelos passos e viu que os bandidos foram embora, foi lá pro caminhão dele, devem ter mexido, e foi embora, que ficou tudo silêncio, e a moça de pé naquela pedra, e ele falando de vez em quando: ô moça, se esconde. Mas a moça não se virava para falar com ele. Ela ficou ali de pé ali. Quando ele começou a cair na real, já era alta a hora da madrugada, quando ele viu o primeiro raio de sol, que caiu a ficha na mente dele: essa moça não é real. Quando ele falou: essa moça não é real, que deu o primeiro raio de sol, a moça desapareceu. Ele, impressionado com aquilo, ele começou, sabe, a buscar na memória, mas uma escuridão danada. Aquela moça aparece. Eu enxerguei aquela moça como se fosse de dia. Você vê, apesar de ser de noite, que tanto é que ele notou uma cicatriz no rosto da menina, no rosto daquela moça. Ele, sem entender, na escuridão, acompanhando aquela moça descendo pro mato, ele vendo a moça como se fosse de dia, que ele começou a cair na real. Os ladrões iluminando a pedra, naquela correria, naquele medo tudo, e os ladrões não viu ele caiu a ficha: aquela moça não é real. Tanto é que a moça desapareceu. No primeiro raio de sol que ele tirou a atenção daquela moça, no primeiro raio de sol que ele olhou o raio de sol, que ele voltou, a moça tinha desaparecido. Ele meio com aquele misto de medo, meio agoniado, olhando para os cantos. O dia já começou a clarear, ele resolveu: vou esperar mais um pouco, o dia nasce, pelo menos, sabe? E o dia nasceu, ele saiu do meio daquelas 2 pedras, olhou, tá, o caminhão dele lá no asfalto, ele subiu até lá no caminhão, olhando com aquele medo tudo. Ele foi lá no caminhão, ressabiado, acabou de quebrar o vidro para conseguir enxergar, porque estilhaçou todo, com a marretinha de bater pneu, ele quebrou o resto dos vidros, montou nesse caminhão, deu partida e foi embora, andou lá mais lá 30, 40 quilômetros até chegar no primeiro posto de combustível. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Mas enfim, depois de arrumado o para-brisa do caminhão e tal, e sabe, a cabeça já vai, e ele começou a pensar, e passou tempo ele pensando nisso: aquilo não é real, aquela mulher não era real. Da onde que veio essa moça? Por que ela me salvou? E não roubaram nada do caminhão dele. Ele tinha lá em cima do caminhão dele, naquela época os caminhões viajavam, não era que nem hoje, que é tudo nos cartão, é tudo nos aplicativos. Naquela época o cara pegava um frete, ponhava um cheque, abastecia o caminhão, pegava o resto e carregava em dinheiro, tudo. O caminhoneiro andava com dinheiro. Então por isso que os ladrões roubavam muito. E no caminhão dele não mexeu nada.
Ele tinha lá a mala de roupa dele, tinha caixa de ferramenta, ele tinha uma TVzinha que ele carregava junto, tinha um rádio, não mexeram em nada. E arrumou, depois, com o tempo, o para-brisa do caminhão, seguiu viagem que ele passou, e ele contando esse caso pro seu Jair. E por ali ele resolveu, o Juraci, eu não vou passar mais nessa estrada, não. Eu não vou passar mais nessa estrada, não é muito perigosa. E por ali foi uma rota que ele esqueceu. Não passou mais mesmo, de medo. E quando passava, passava de dia. E sempre junto com outro companheiro. Sabe quando você pega a sina de um lugar, que você pega birra de um lugar? E por muito tempo passou essa história acontecida, foi esquecida. E só era relembrada nas horas que os caminhoneiros ali parados, reunidos, batendo papo um com o outro, essa história vinha à tona de novo. Quando num bate-papo entre os caminhoneiros, que foi relembrada essa história, um dos caminhoneiros que estava ali falou: mas eu conheço essa história. Eu já fui me contado uma história parecida. É uma moça assim, bonita, tem um sinalzinho assim no rosto, do lado esquerdo, é o direito, não é? E sempre está ali na beira da estrada, o caminhoneiro às vezes passa e vê, e muitas vezes ela acena para o caminhoneiro. Aí o Juraci falou: não, ela não acenou para mim, eu fui assaltado e tal, e aconteceu isso e isso. O cara falou: é ali naquele trecho ali, tem ali um pessoal que fala muito que vê uma moça do jeito que você está descrevendo aí, mas isso aí é coisa de muito tempo atrás. Juraci falou: pois é, como ele não tinha mais passado por ali. E esse caminhoneiro falou: você quer saber certinho dessa história? O dia que você passar naquela estrada, de novo, você passar de dia, você para naquela vilinha antes ali, que tem aqueles restaurantes ali, você para um pouquinho ali, dá uma perguntada, dá uma informada, que você vai saber mais ou menos o rumo dessa história sua aí, que o pessoal ali conhece. E você sabe que aquilo criou assim uma certa curiosidade no Juraci, e ele ficou com aquilo na cabeça, mas passou anos, como se diz. Passou lá 10, 15 anos, ele fala: macho, acho que o rapaz contou pra mim, acho que passou quase 20 anos. E um dia ele passando por ali, o Juraci passando por ali, o Juraci que já estava perto de parar com essas coisas de viajar, e já estava, e passando naquela vilinha, ele resolveu parar o caminhão. Ele parou naquela vilinha ali, ele sentou num restaurante para fazer uma refeição, para tomar um refrigerante, quando ele está olhando lá do outro lado da rua, num outro restaurantinho, no outro lado da pista, num outro restaurantinho, ele olha, ele firma os olhos. Quem que ele vê? Ele vê aquela moça. Porque nunca mais saiu da mente dele, nunca mais esqueceu do jeito daquela moça, da fisionomia, do outro lado da pista, trabalhando numa lanchonete, num restaurantinho desse de beira de estrada, limpando uma mesa ali. Quando ele olha, falou: mas não é possível. Ele vê a moça. Ele falou: gente, mas não é possível, já faz quase 20 anos que essa moça já era para estar... Mas, né, sabe, ele ficou naquilo. Essa moça era, não é. Mas ele olhou, firmou, ele atravessou a asfalto e foi lá no restaurante. Ele olhou, aquela moça era certinha aquela, porque um fato desse, jamais a pessoa esquece. Quando ele olhou a fisionomia daquela moça, aquele cabelo preto, comprido, aquele corpo mais ou menos daquela altura, aquela estatura, ele olhou, firmou os olhos assim, a moça até estranhou. Aí ele perguntou: qual que é o nome seu, moça? Me desculpa. A moça: oi, bom dia, o senhor vai almoçar? Eu vou almoçar. Aí sentou na mesa ali: eu vou almoçar. Moça, como que é seu nome? Me desculpa a pergunta. Meu nome é Cláudia. Eu tô aqui tirando aqui uma folga da menina que trabalha aqui, mas eu vou servir o senhor. E ele ficou com aquilo observando o jeito da menina. A menina ficou até meio acanhada, sabe? Que ele ficou... Aquilo veio tudo à tona de novo. A cabeça dele veio à tona de novo, aquele fato, aquele ocorrido, tal. E quando ele pensa que não, lá dentro da venda, dentro do restaurante, tinha uma senhora já de idade, sabe? Tava ali no balcão e ele disse: essa aí é a cozinheira, né? Com certeza é a cozinheira, né? Tava até com um pano amarrado pra cabeça, sabe esses panos que cozinheira amarra pra cabeça na hora de mexer com panela? Ele olhou e, sabe, almoçou ali, a moça serviu, logo depois a moça saiu, sumiu. E chegou outra. Aí ele foi lá para pagar a continha dele e perguntou, falou: ô dona, aquela moça que me serviu aqui lá que eu cheguei, foi embora? Ele ficou curioso de saber mais da moça, porque veio na mente dele, era a moça que tinha ajudado ele. Mas ao mesmo tempo, ele com aquela confusão,
Não pode ser, porque já faz tantos anos, a moça era para estar bem mais velha, né? Aí a senhora lá do restaurante falou, é minha neta. É minha neta, ela ficou aqui só um pouquinho para ajudar eu aqui até que a outra menina chega, mas ela já foi embora já, passa a van ali, ela foi embora, porque ela não mora aqui não, ela só ficou aqui um pouquinho para me ajudar. Ficou aqui só um pouquinho para me ajudar. E aí ele sabe, com aquela vontade de perguntar, com aquele receio, sabe? É chato você perguntar para uma pessoa, né? Insistir, né? Aí ele perguntou, mas ele teve coragem. Falei, nossa, moço, nossa, dona, a senhora sabe, a senhora desculpa, a senhora sabe que eu conheci uma moça muito parecida com ela, que eu até levei um susto na hora que eu vi, mas não é, eu sei que não era, porque essa que eu conheci faz 20 anos atrás. E é muito parecida. E logo para frente aqui aconteceu um fato, no que ele falou assim, aconteceu um fato. Aí a senhorinha lá falou, você tá falando é da mãe dessa menina aí. A hora que ele falou da mãe dessa menina aí, ele já falou, como? Olha, seu moço, eu não gosto de falar muito, mas eu tô vendo que o senhor tá agoniado. Eu tô vendo que o senhor tá agoniado, o senhor tá curioso, e sua cabeça não vai ficar... o senhor não vai ficar tranquilo enquanto o senhor não souber. O senhor deve estar falando da mãe dessa menina. Era minha filha, aquela menina é minha neta. A minha filha, mãe dela, ela com o marido dela numa da curva daquela ali foram assaltados. E os ladrões muito maldosos, muito maldosos, muito maldosos. E meu genro era daqueles homens que, sabe, acho que reagiu. E foi uma tragédia, moço. Até o rapaz ficou até, o Juraci ficou até chateado de ter relembrado a senhora, né? Mas a senhora quis contar para ele. Falou, pois naquele assalto, moço, os ladrão, uma das únicas viagens que a minha filha foi, junto com o marido dela, ainda deixou a minha neta aqui para me cuidar, não ia muito longe, não. Ia ser coisa assim de 2, 3 dias que eles iam para frente aí, para a cidade aí, na capital, e já ia voltar. E numa das únicas viagens que ela foi nesse acontecido, os ladrão foi assaltar o meu genro, e eu acho que o meu genro naquela de se defender, e a tragédia aconteceu na minha família. E por ali mesmo meu genro caiu e minha filha também. Na época, já faz mais de 20 anos isso. E foi uma coisa muito triste. E a senhora viu que o rapaz, o Juraci, escutando o caso, escutando ela contar, e a senhora viu que ele estava escutando com respeito e tal, interessado na história. Mas aí ele falou, não, dona, a senhora me desculpa, mas eu perguntando, porque eu vou contar uma coisa para a senhora, eu não sei nem se eu devia, não, sabe, a senhora me perdoa, mas eu vou contar. Se a senhora acreditar, aí a senhora confortou ele. Eu falei, eu sei que você vai me contar, filho. Eu sei o que você vai me contar. A minha filha te ajudou de algum jeito, né? Ou você viu ela na beira da estrada acenando? Ela gostava muito de caminhoneiro. O meu genro era caminhoneiro, dos bons. E o pai dela era caminhoneiro. O pai dela, meu marido, trabalhou muito pouco tempo. Mas o marido dela e ela gostava de caminhoneiro. E depois dessa tragédia, já veio muitos. Agora fazia muito tempo que não aparecia ninguém falando, conversando essa prosa. Mas como você veio, eu resolvi relembrar e estou te contando. Diz os caminhoneiros, muitos que pararam aqui. Eu toda a vida toquei esse restaurantinho aqui. Mas muitos caminhoneiros eu vi assim, muitas vezes eles conversando ali na mesa sobre uma moça. Mas muitas vezes eu sabia que eles estavam falando de minha filha, que era muito boa de coração. E de vez em quando ia algum passar de beira de estrada, de caminhoneiro, sabe? Ela acenava, geralmente à noite, justamente nesse horário que aconteceu as coisas. E muitos caminhoneiros veio aqui e já falou que ela ajudou de um jeito ou de outro. Aí a senhora falou para ele, pois é, ela deve ter te ajudado, né? Ela deve ter te ajudado. Porque a senhora notou o jeito dele, sabe? Assim, todo surpreso, sabe? Escutando aquela história que tinha feito parte da vida dele lá de tanto tempo atrás, e agora ele relembrando e sabendo, né? E ele perguntou para a senhora, e essa menina? Então, nessa viagem, graças a Deus que nessa viagem, essa minha neta
tinha ficado aqui para mim cuidar dela. Ela era menininha, bem novinha ainda. Ainda bem que não estava junto. Aí a senhora até pegou assim o avental, deu uma enxugada no olho assim, porque aquela conversa, apesar de ser assim uma coisa, estava dando aquela ar de tristeza na senhora. Aí ele perguntou, o Juraci perguntou para a senhora não tem uma foto da filha da senhora? Aí que a filha falou, olha, seu moço, seu Juraci, uma das tristezas maiores da minha vida é de eu não ter nenhum retrato de minha filha. Mas o que conforta o meu coração é o povo falar que conheceu, e eu também sei, que conheceu a minha filha e vê que a minha neta é a cara dela. É a cara. Você vê a minha neta e vê a mãe dela, na época que a mãe dela tinha idade, é a mesma pessoa. É o que me conforta o coração. Sabe, ele ficou tempos ali conversando, confortou a senhora. Sabe aquela coisa, agradeceu muito de ter a senhora explicado para ele. Foi uma coisa assim que, sabe, a pessoa muitas vezes não entende um sobrenatural que acontece com ele. E nós aqui, eu contando o caso, também depois de ouvir, eu fico pensando, será que isso é coisa que acontece sempre? Você está ouvindo esse caso, você acha que isso foi uma ajuda por essa moça gostar de caminhoneiro e procurar ajudar? O que você acha que é? Você acha que é um anjo? Ela se tornou um anjo? Você acha que sabe, a gente pergunta porque, na verdade, essa é uma coisa que acontece com a pessoa, a gente depois não acaba contando o caso e nem a gente acaba entendendo o que pode ser. Talvez uma alma que está por ali ainda para ajudar os que precisam. Então, eu contando esse caso, eu estou aqui pensativo. E eu queria que você desse lá para nós nos comentários o que você acha que pode ter acontecido. O porquê disso ter acontecido, dessa moça ter ajudado. Apesar de ter feito anos, muitos anos, esse sobrenatural está ali pelas estradas ainda. Hoje são outras estradas, foram duplicadas, aquelas 2 pedras não existem mais, mas a fama ficou. Muitos caminhoneiros contavam a menina das 2 pedras, porque muitos caminhoneiros se refugiou de assalto no meio daquelas 2 pedras, e muitos que passaram ali naquela estrada viram a menina acenando. E eu gosto muito de trazer porque até então essas histórias não vão morrer mais nunca, porque ela vai estar aqui registrada no nosso canal no YouTube, no nosso podcast. Eu espero você ter gostado e eu espero que você faça ali um comentário pra gente do que você achou. O que pode ter sido? É um anjo de luz? Será que foi tudo imaginação do caminhoneiro? Conta pra nós aqui nos comentários.